Há pessoas que gostamos e sabemos porquê. Há pessoas que gostamos e não sabemos porquê. Quer dizer, há aquelas razões evidentes. A pessoa é civilizada, é simpática, mas não chega a isso. Em relação ao meu convidado, é exatamente isso que me aconteceu. Eu não sei há quantos anos nos conhecemos, mas é uma pessoa fascinante. É uma pessoa que eu sempre admirei. E de repente começou a dizer coisas que eu discordei completamente. Então agora tenho o luxo de o entrevistar e pôr as questões que eu tenho. Foi uma pessoa que eu gosto muito e diz coisas que eu não concordo. Ainda bem. Muito obrigada pela entrevista, Quintino. O raio do nome põe-me nervosa. Porquê Quintino? É nome de família? Sim. Segundo um registro do município onde eu nasci, no século XVIII, um Quintino Bizarro resolveu usar o Quintino como apelido e, portanto, ficou para a família o Quintino. E, portanto, o meu avô materno era o José Pinto Quintino. Quando os meus pais vieram aqui para o pé de Lisboa, os meus avós vieram para ajudar. E nós fomos criados, não só pelos meus pais, mas também pelos meus avós. Estamos a falar em ano de quê? 1971, quando vieram. Quando o meu avô morreu, que eu considerava um outro pai para mim, eu quis homenageá-lo. Estava no terceiro ano da faculdade e decidi que a partir daquele momento eu ia apresentar-me sempre como Quintino. Portanto, eu não uso Joaquim Maria, uso Quintino, e por algumas pessoas até acham, mas é o primeiro nome dele, é para lembrar sempre o meu avô. O Aires está no meu pai, o meu pai está no Aires, e o meu avô Quintino está no Quintino. E gosto muito quando me tratam por Quintino, porque está a chamar um homem absolutamente fascinante. Que engraçado. Portanto, João Maria. Joaquim Maria Quintino Aires. E o que é que, não era nada disto que eu queria começar a entrevista, mas não interessa. Porquê é que marcou de tal forma que você quer usar o nome Quintino? O mais belo na vida são os afetos, e para mim os afetos é cuidar o outro. E nunca encontrei no mundo um homem, a minha leitura subjetiva de uma criança que cresceu com ele, não é? Que cuidasse tanto como o avô. A ideia mais bela de casamento, e eu sou o fã número 1 do casamento, não abdico, ninguém é mais fã do casamento que eu, apesar de ser solteiro, vem da relação do meu avô Quintino com a minha avó Catarina, né? Que era lindíssimo. Imagine um homem alto, robusto, a imagem física é dos índios norte-americanos, dos filmes de índios e cowboys, do interior, que cuida a mulher quando ela já tem Alzheimer, a minha avó Catarina, de uma maneira que ela tem que ser absolutamente protegida de tudo. E, portanto, imagina este homem robusto que trabalhou nas obras, para que ninguém percebesse. Estávamos lá em casa, todos víamos, não é? Que ela já não era capaz de fazer isso ou fazer aquilo, ele ia fazendo sempre antes de nós chegarmos para fazer. Então imagina esse homem robusto, que trabalhou nas obras, alto, não? De repente você chega e ele está a arrumar a cozinha a lavar o chão. Porque ela fazia isso e ele não quer que se sinta aquela... Imagine-o, ela já não conseguia mastigar e ele passar a sopa para lhe dar com um carinho enorme. Pronto. Eu gosto muito, sempre gostei de ouvir como foi a história da minha mãe, como foi a história do meu pai, como foram as histórias dos meus avós. Gosto muito, sempre gostei que me contassem isso. Saber da nossa história, preencher a nossa alma, e acho que é o melhor combate a alguma depressão e que espero nunca vir a ter. E depois a minha mãe conta-me histórias deles e dos meus tios absolutamente fascinantes. Imagina um homem que a certa altura conduzia caminhões para transportar mercadorias entre Nisa e Covilhã, não é? Aquela estrada que havia antigamente cheia de curvas. E que este homem vai fazer o caminho, na altura demorava bastante tempo, e quando vai a sair começa com saudades da mulher e dos filhos, e volta atrás e tem que os meter todos na caminhonete, e lá vão eles todos. Não é? E estas partilhas de afeto, de cuidado, a relação fantástica, muito bonita do meu pai com eles, que era genro, sempre me fascinou. Eu vou dizer uma coisa terrível, que se calhar quem nos estiver a ouvir não vai achar nada simpático da minha parte. Eu não gosto das pessoas. Fascina-me, até ao fim das minhas entranhas, alguém que é capaz de ser sensível a outro. Isso é Deus.
E, portanto, nada é superior a isso. E Portanto, esse homem era isso. Quando digo não gosto das pessoas, significa o ser humano É horrível. tem muito mais de negativo do que de positivo. Sim. Alguns seres humanos, por conta de muitas circunstâncias, Sim. conseguem evoluir àquilo que eu chamo de Deus, eu sou ateu. Não é? Um dia, se for à minha casa, vai ver uma coisa interessante. Entra-se e vê os 3 livros, a Bíblia, a Tora e o Alcorão. Apesar disso, sou ateu, mas oriento muito pelo que ali está. E considero uma descrição exata do que é o ser humano. Com os pais que matam filhos, os filhos que matam irmãos, as pessoas que se ocupam de destruir o outro como se fosse o objeto de vida. Isto é o ser humano. Portanto, não acredita no bom rebelde, Nada. na tese do Rousseau, pois não? O Rousseau escreveu isso num momento muito difícil da vida dele, abandonado por todos. E ele precisava de dar um acreditar. sentido a que todos aqueles que o estavam a abandonar e a tratar tão mal naquela altura, coitados, tinham sido corrompidos pela sociedade. E eu acredito que foi por isso que o Rousseau escreveu isso. Não, eu sou absolutamente maquiavélico. Maquiavélico no sentido do pensamento maquiavélico. Então, é a evolução da lei e da ordem da comuna, da comunidade, que faz com que o ser humano deixe de ser aquilo que é intrinsecamente que é mau. Claro. E tem que ser mau, não faz mal. Tem que obedecer. Sim. Isto vem dos tempos em que, para sobreviver, era preciso matar e ser o mais Claro. forte. E não. Nós somos descendentes daqueles que, quando havia só um bocadinho de carne, roubavam a carne do outro. Não iam partilhar com ele. E se tivessem uma pedra ao lado, partiam-lhe o crânio para ficar com um bocadinho de carne que o outro tinha. Nós somos descendentes deles, porque aqueles, se existiram, que partilhavam com o outro, morreram e não deixaram descendência, Foram os primeiros a ser devorados. naturalmente. Nós somos descendentes desses. Mas depois, quando começámos a viver no mesmo sítio, partilhar coisas, fomos descobrindo e construindo a cultura. Cultura, eu não confundo cultura com arte. Acho disparate termos uma ministra da cultura que não faz nada pela cultura, faz pela arte. Sim. Não é? A cultura, que é a maneira como nos lidamos uns com os outros, o que aprendemos dos nossos avós, não é? A descoberta do ferro, da agricultura, Exatamente. O desenvolvimento da fala. Não é? Exatamente. Criaram-se regras e normas. Muitas delas passaram depois para os livros, que nós falamos como textos sagrados, que nos dão a orientação de como nos O construímos. interessante nos textos sagrados é que são basicamente todos iguais. Sim, O não matarás, sim. não faças aos outros, não queres que fazem a ti. Basicamente Exatamente. todos eles dizem a mesma coisa. Depois as leituras que se faz é que são diferentes Sim. e o próprio Exatamente, desenvolvimento. exatamente. Então, vamos lá ver. Quando lhe perguntam o que é que faz na vida, como é que explica? Sou o quê? Psicólogo. Ponto. Ou seja, estudo, e o psicólogo começa por estudar. Como é que fazemos este processo que estávamos agora mesmo a Mas falar? como é que é possível ser psicólogo, ou se é por isso que é psicólogo, que é acreditar que a maior parte dos seres humanos não valem a pena e, portanto, o que faz é ajudá-los a perceber como transformar-se em melhores pessoas? Sim, todos nós nos podemos transformar em melhores pessoas. E acredito que daqui a alguns séculos a maioria será melhor pessoa. Acredita? Sim, porque estamos a evoluir muito. Se olharmos para a Idade Média, se olharmos mais atrás ainda, percebemos que estamos a evoluir muito lentamente, num tempo que não é o nosso tempo e, portanto, nós não temos facilidade em perceber isso, mas estamos a evoluir. E o trabalho do psicólogo é exatamente estudar sempre como é que acontece esse processo, como é que acontece no nosso cérebro esse processo de nos transformarmos em melhores pessoas, aproximarmos cada vez mais daquela que é a máxima da cultura ocidental, ama o teu próximo como a ti mesmo, que é absolutamente contra a natura, mas é o ponto mais elevado da civilização Sim. que nós temos, e trabalhar, primeiro aprendendo como é que se faz esse processo de transformação e contribuir no meu dia-a-dia com o meu trabalho. Eu troco a força do meu trabalho, é isso, é contribuir com cada um. Por isso, e faço isso quando estou a trabalhar na consulta, e faço, quer no meu consultório, quer no meu voluntariado. Neste momento, o meu voluntariado é em prisão, não é? Com pessoas que estão limitadas na sua liberdade por crimes que para muitas pessoas seriam coisas absolutamente repugnantes. O crime
pode ser repugnante, mas isso não me interessa. Me interessa é pôr ao serviço do desenvolvimento deles aquilo que os meus mestres, os meus professores, perderam tempo a ensinar-me. Este é o meu voluntariado nos últimos 5, 6 anos. Antes foi com prostitutas, eu atendia no Intendente, num prédio que é o 286, no segundo andar, atendia exatamente no quarto onde as prostitutas atendiam os clientes dela. Depois conto uma história muito bonita da primeira vez que lá fui. E também eu queria, ao mesmo, perceber porque é que aquelas mulheres estavam ali. Quando havia um grupo de irmãs que as ajudava a sair, porque é que estavam? Não tenho nada a mesma ideia que a Associação Ninho, não sei se se lembra que Sim, queria conheço perfeitamente. coitadinhas daquelas mulheres. Não, há uma lógica para estar ali e, portanto, o que eu acho que se pode fazer é trabalhar aquela lógica que têm de estar ali, porque se forem mais, vou usar esta palavra, livres, não vão querer aquele projeto de vida, vão querer outro. Como antes, e isso foram uns 5, 6 anos também, o meu voluntariado anterior foi com deficientes mentais profundos e também trabalhar para desenvolver a liberdade deles. E o que eu fiz foi, durante 3 anos, dar-lhes um curso de educação sexual. O que é um curso de educação sexual a deficientes mentais profundos? É, por exemplo, usar 3 meses para explicar que há coisas que eu posso dizer que sim e há coisas que eu posso dizer que não. Então imagino que nós tínhamos uma aula todas as semanas, em grupo, e que eles me ajudavam a construir, que era apenas isso. Vamos imaginar que temos muita sede, 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 muita sede. E eles iam criando, então como é a sede? E agora aparecia um copo de água muito fresquinho, então tal coisa. E depois de nos treinando isso, vamos treinando. Agora temos muita sede, só que a certa altura não aparecia o copo de água muito fresquinha, aparecia água suja no chão. Quem quer beber? Não quer, não quer. E fomos trabalhando e quando já estávamos todos capazes de perceber que o sexo, e sabe que na deficiência mental profunda há uma maior dificuldade em controlar-se nos seus instintos biológicos, estavam a preparar-se para perceber que o facto de eu ter um instinto, um impulso, não quer dizer que vá já à procura. E aí também, se reparar nestes 3 voluntariados que eu fui fazendo, vou fazendo, não os faço em simultâneo ao longo da minha vida, eu estou a pôr aquilo que os meus mestres me deram ao serviço da autonomia, da liberdade, do desenvolvimento de cada ser humano, sempre no caminho. Não quer dizer que vou lá chegar, mas sempre no caminho, no meu cruzamento da minha vida com cada uma daquelas pessoas, que se torne mais livre. E o que é mais livre é aproximar-se daquela que eu considero a máxima da civilização. Ama o teu próximo como a ti mesmo, que é muito difícil de fazer. Vamos começar já por discordar. É a coisa que eu Sempre mais gosto é de discordar. Mas é assim, eu acho que não vai concordar com esta afirmação, ou então, quando me disse, vamos esquecer o passado, está passado, concentrar neste momento. Saint-Exupéry disse aquilo que é o meu lema de vida: somos da nossa infância como quem é de um país. Com Concorda certeza. ou não concorda? 200%. Ah, pronto, então não vamos discordar. Aqui não. Vou começar com as provocações, então. Disse ou não que as crianças, a partir dos 8 anos, deveriam ver filmes pornográficos com os pais, porque isso lhes era útil? Não. Então, é bom para esclarecer. Mas isto deu controvérsia naquela altura, não foi? Sim, porque normalmente dizem-se e escrevem-se muitas coisas tiradas do contexto. Eu disse 2 coisas aí. As crianças veem filmes pornográficos desde os 8 anos. As crianças veem. E... Quais crianças? A maioria das crianças. Aquelas que não têm supervisão parental, não? No meu tempo, aos 8 anos, nós tentávamos que alguém tivesse coragem para ir comprar a Gina se o pai não estivesse em casa. A Gina era uma revista pornográfica. Sim, perfeitamente. Hoje não é preciso esse esforço, porque aos 6 anos as crianças conseguem procurar no YouTube tudo o que querem e estão num período de curiosidade tal que imediatamente encontram. E se ainda não encontraram, alguém no recreio da escola lhes disse, uma outra criança, e portanto eles vão ver e já viram, e já sabem. 6? Sim. Não conseguem encontrar no YouTube e têm imensa curiosidade. Luísa, as meninas começam a masturbar-se aos 3 anos de idade. 3? Sim. Portanto, quando chegam aos 8, já viram. E a primeira coisa que eu disse nessa altura, aí, nessa conversa, é: já viram. E pode ser extremamente desorganizador, muito desorganizador para uma criança, ver uma imagem de filme pornográfico. Muito desorganizador. Portanto, se acontecesse o filho de alguém ter visto uma cena, porque vêm, porque procuram, porque não, então, que ganhem força, mostra-me lá a cena, vamos lá ver. E é aqui é que eu digo, então sente-se e ajude.
Mas eu aí vou pegar naquilo que disse antes, que estamos num grande desenvolvimento e eu diria, em muitos aspectos, num grande retrocesso. Eu tenho 6 netos, eles não têm acesso ao YouTube. Os que têm idade, quer dizer, acredito, com 8 ou 6 anos, nenhum deles viu nada disso. Que bom que acredita nisso, porque os nossos, nós devemos sempre acreditar assim. Não, mas é assim, o problema é o tempo que perante tanta coisa e tanto desafio apareceu, o tempo que é preciso ter com um filho não é só supervisionar o que é que faz, é proporcionar-lhe alternativas. E prepará-lo, se o educar antes, Exatamente. nada daquilo assusta, nem aquilo lhe interessa. Por isso eu acho que hoje em dia, em muitos aspectos, há muito mais solidão e retrocedemos em muita coisa. Tendo isso explicado, houve mais coisas que surgiram controvérsias. Conte-me uma. Falámos os dois uma vez e disse, eu não disse nada daquilo. Bom, há uma controvérsia que me magoa muito. Eu sei, é por isso que E, quero deixar-lhe a palavra magoa-me assim. muito porque alguns órgãos da comunicação social recorrentemente a apresentam como sendo daquele momento. Portanto, é notícia. Não é notícia porque nunca mais te É sempre assim. nova. É sempre nova na maneira como a apresentam. Magoa-me. Uma coisa é eu entrar no Facebook ou numa rede social de alguém anónimo e esse alguém escrever a coisa mais horrível a meu respeito. Muito bem. Eu não posso comparar eu que tenho, a formação que tenho, as viagens que faço e o acesso todas as semanas a centenas de milhares de pessoas a ouvir-me, com alguém que não tem ninguém para ouvir e vai à internet e escreve o que quer ou diz o que quer. Isso. Agora, um profissional que ainda por cima, com carteiras profissionais de jornalistas, encontram uma notícia que querem propositadamente repeti-la, sendo que nunca aconteceu, só o fazem com dolo para denegrir a minha imagem, essa magoa-me muito. E, nomeadamente, uma revista, falo sistematicamente. Mas vamos então Vamos dizer saber o quê? Que é a questão do sexo com animais. A minha mãe está hospitalizada. E ontem, ao fim da tarde, eu estava a trabalhar, foi ao princípio do... Hã? Esqueci-me de perguntar como é que ela estava. Felizmente estava muito bem. E a minha irmã, eu fui ao princípio do dia, a minha irmã foi ao fim da tarde, e a senhora que está na cama ao lado disse que eu tinha lá estado. E a senhora não estava a perceber quem, mas como é que esteve aqui, eu gosto, mas não estou a perceber nada. E a senhora disse, o meu irmão é psicólogo e trabalha no programa do Gocha, no Nelly e na Maria. O psicólogo dos animais, isto é horrível. Nunca, Luísa, nunca ninguém me ouviu, nunca, vou dizer outra vez, Luísa, nunca ninguém me leu dizer que faço sexo com animais, nunca ninguém me leu, nunca ninguém me ouviu sugerir que se faça sexo com animais. De onde é que isso veio? Isso vem de 2 sítios. A Happy, há muitos anos, tinha uma matéria sobre pessoas que falam de sexo na comunicação social. E fez uma entrevista muito bem feita, muito bem escrita. A jornalista ficou aflita com a confusão que deu e telefonou-me e disse, não, o seu texto está perfeito e o que está lá escrito por si foi exatamente o que eu disse. É o título, não é? Não, a maldade das pessoas. E já a terminar a entrevista, ela diz-me, fala tão à vontade de sexo, não tem tabu nenhum. E eu digo, não, é diferente. Uma coisa é sermos preparados para falar, outra coisa é fazer. E a última coisa que tínhamos conversado era sobre sexo com animais. E eu disse, olha, por exemplo, acabámos de falar de sexo com animais. Eu nunca seria capaz de fazer sexo com animais. Isto dá origem a 6 queixas na ordem dos psicólogos. 4 delas com cópia da revista Happy sublinhada a frase, eu nunca seria capaz de fazer sexo com animais. Então, mas qual é a queixa? É que você devia fazer sexo com animais? Que eu disse que fazia sexo com animais. Desculpa. Eu nunca faria sexo com animais. Sublinhado. E a seguir a Em queixa 4 vezes. A queixa é, ele faz sexo com Ele animais. disse que fez sexo com animais. Mas isto é um contrassenso, é uma idiotice, seja o que for. Sim. Mas houve pessoas que fizeram queixa disso. Sim. 6. 4 delas enviaram fotocópia da revista e sublinharam a frase, eu nunca seria capaz de fazer sexo com animais.
Portanto, há gente burra e há gente má, definitivamente. Não é burra, porque Pronto. não somos analfabetos. E isto continuou. Durante o processo, os processos disciplinares são sempre secretos até ao fim, durante o processo isso foi lançado para as redes, para a comunicação social. Mas não foi lançado como o que é que eu tinha mistérios. dito. Exato. E, portanto, houve quem quisesse aproveitar-se. E depois há quem ouviu, que ouviu, e vem essa história. Isto é a primeira origem disto. Isto foi há muitos anos. Olha, eu fazia o programa Sexo à Moda do Porto, que já acabou há muitos anos. Portanto, veja o tempo que ainda hoje se publica isso. Estes órgãos de comunicação social, e alguns têm muita responsabilidade, porque uma coisa, vamos dizer até os nomes, a revista 7 Dias faz isso repetidamente. Que o público o faça, eu acho muito mais grave. O jornal público. Sim. Aí é muito mais grave. Acho grave a revista 7 Dias fazê-lo, porque imagino que as pessoas que lá trabalham tenham carteira de jornalista. Claro. Que o jornal do público o faça, acho assustador. E quando houve uma altura, eu calculo que tenha a ver com eu tomar uma posição pública contra uma coisa que pessoas próximas desse jornal defendem a contrária, porque coincide no tempo. Lançam esta notícia com um segundo aspecto. Portanto, não era já o eu faço sexo com animais, percebeu que nunca ninguém me leu a dizer. Sim. Ou leram-me foi, eu não seria capaz. Lançam outra a dizer, Quintino Aires bronca, Quintino Aires sugere que se faça sexo com animais porque é mais fácil. Isto é assustador, não é? Foi o que é isso. Não meteu nenhum processo. Espera, vou-lhe contar. Isto tem uma base. Eu fui o que é isto? No programa de rádio que eu tinha diário, Sexo à Moda do Porto, com a Raquel Bulha, ela diz-me, Quintino, eu não consigo entender, e a propósito, não, é um ouvinte que escreve uma carta, não consigo entender porque é que algumas pessoas fazem sexo com animais. E eu vou conversando com a Raquel Bulha e vou explicando, olha, a personalidade a construir-se não fica sempre bem feita. E há uma coisa chamada patologia mental e perturbações da personalidade. Algumas pessoas com perturbação da personalidade caracterizam-se por uma profunda dificuldade em exporem-se aos outros. E quanto mais for a proximidade, mais difícil é a exposição. E claro, quando chegar à intimidade, mais difícil. Então, essas pessoas com perturbação da personalidade, sentindo o apelo sexual, podem descobrir que com animais ou com crianças, nunca ninguém vai dizer nada. E, portanto, temos a pedofilia e temos o sexo com animais. Ou seja, para essas pessoas, vou-lhe dizer outra vez, com perturbação da personalidade, Claro. com patologia psiquiátrica, para eles é mais fácil fazer sexo com animais. Então tira-se. É mais fácil fazer sexo com animais. Está acompanhado? Estou. Isto Perfeito. é assustador. E eu digo e afirmo-lhe que isto é feito para me atacar com dolo. E já lhe vou explicar porque é que eu digo isto. Primeiro porque, se nunca mais se referiu isso, porque é que a notícia surge? Por uma razão que não posso lhe dizer, porque está em segredo de investigação, de processo. Eu tive cá 2 semanas ir ver o que é que tinham publicado. E descubro isto. Durante o ano de 2018 só publicaram uma vez. No dia 6 de agosto. O que é que acontece no dia 6 de agosto, por exemplo? É o dia do meu aniversário. Portanto, isto não é gente burra, nem gente a querer vender notícias, porque as revistas, como sabe, estão quase todas falidas, têm dívidas que nunca mais acabam. É gente que, por qualquer razão, tem uma raiva e um ódio visceral contra Isto é mim. muito pessoal. Posso dizer que um partido com assento na Assembleia da República, inclusive, publicou isto no seu site oficial. E ao ponto no meu Facebook, as pessoas começarem a atacar-me e dizem, mas alguma vez me ouviu isso? E alguém me escreveu assim, se o partido com assento na Assembleia da República escreve no site oficial, é porque é verdade. Olha, obrigado por me ter deixado dizer isto, porque esta é a dor que eu tenho. Acredito. Muita gente. É uma dor muito Acredito, porque no fim de contas voltamos àquela parte em que falava de que o desenvolvimento hoje, este desenvolvimento traz muita desumanidade, muito mau caráter e principalmente as redes sociais conseguem ser quase o esgoto daquilo que as pessoas querem e transformar... é como se as pessoas menores, porque sentem
imunizadas ou têm traumas, ou seja o que for, vão para ali dizer o pior. Mas as redes sociais são do anónimo. Pessoas com Sim. carteira profissional de jornalista. Isso é muito mais grave, mas eu, tendo sido filha de um presidente do sindicato dos jornalistas, nunca tive carteira de jornalista porque eu sempre comecei a escrever textos de opinião. E o meu pai ensinou-me que o jornalista não põe a opinião, relata factos. O seu pai era jornalista. Mas, ó, O meu pai Luísa, era jornalista posso e presidente invadir... do sindicato e, Eu portanto, sei- eu não sou jornalista por causa Mas disso. desculpe, sei que a Luísa é que está a fazer entrevista, mas deixe-me aproveitar também para dizer isso. à vontade. Quando eu me formei, eu formei-me na área da psicologia clínica, mas depois voltei à faculdade para fazer orientação profissional, porque na altura não sabia se ia ter trabalho ou não. E uma das coisas que eu aprendi em estudo das profissões e carreiras é que a primeira profissão de todas é a de jornalista, que normalmente nem passava pela faculdade, mas é a pessoa mais diferenciada em termos de cultura e intelectual. Isto foi quando no passado havia jornalistas. Era. Hoje há jornaleiros que muitas vezes nem sequer sabem Porque hoje em escrever. dia o que está em causa é a economia. Sim. E nunca mais parámos de conversar. É verdade. Só uma pergunta que eu quero lhe fazer e que responde se quiser. Solteiro e bom rapaz. Afirmou que era bissexual. Sim. Acredita na bissexualidade. Sim. E o que os estudos nos vão mostrando é que, de facto, 85% das pessoas são bissexuais. Nos estudos Tu mais não brinques recentes, comigo que me põe nervosa. nos estudos mais recentes, no caso da mulher, 100%. Estamos a brincar. Estamos a falar a sério. Agora, posso lhe dizer uma coisa, Lídia? Sim, diz. O facto de ser assim a natureza humana não obriga a que cada pessoa tenha relações com um homem e com uma mulher. Quando eu digo que 85%, e usando este estudo, não o de 100%, porque o 100% precisa de multianálise, meta-análise e por aí fora. Portanto, vamos ficar no 85%. Quando eu digo que 85% das pessoas são bissexuais, não estou a dizer obrigatoriamente tem que também fazer sexo com mulheres se só faz com homens. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer o quê? Como cientista, que as pessoas podem realizar-se afetiva e sexualmente, podem realizar-se, não têm que, podem realizar-se afetiva e sexualmente com pessoas de um sexo como com pessoas do outro. E a vida mostra-nos isso. Aí vamos discordar sempre. Eu não consigo perceber que hoje a pessoa coma peixe e depois de repente descobre que quer comer carne. Não percebo, não consigo. Onde é que está o amor? Agora, se me disseres que as pessoas têm atração física, bom, agora, onde é que fica o amor nisto? O amor é uma partilha de cumplicidade entre duas pessoas que se fascinam uma com a outra. Isso é um bocado redutor. E isso pode acontecer entre um homem e uma mulher, entre duas mulheres ou entre dois homens. Então como é que será o futuro? Cada pessoa... Vou-lhe dar um exemplo. Há muito tempo, tínhamos a expressão, filho de peixe sabe nadar. Quando vieram para Lisboa, o meu pai arranjou trabalho numa empresa que punha os postos de eletricidade. O mais natural é que eu, a certa altura, 12, 14 anos, ele pedisse lá ao chefe dele Era para ir aquilo para lá que e se ir passava, trabalhar. sim. Se ele tivesse sido pescador, pedia e por aí fora. A certa altura, percebeu-se que era muito mais interessante e correto que cada um tentasse descobrir onde é que se realizava profissionalmente. Podia ser como médico, como engenheiro, como carpinteiro. Trabalhei em psicoterapia com um homem com 2 licenciaturas, fantástico, mas o sonho dele era ser carpinteiro. E no processo da psicoterapia, ele foi aprender a ser carpinteiro e hoje trabalha como carpinteiro e é muito feliz. Portanto, foi à procura. E, se reparar, os primeiros psicólogos, ainda nos anos 80, contratados para as escolas, eram para fazer orientação escolar e profissional e ajudar a cada um a perceber onde é que se realiza, porque o trabalho é uma coisa fascinante. As pessoas só sofrem com o trabalho porque não conseguiram descobrir onde é que se realiza. E acredito no futuro, o mesmo vai acontecer com a vivência sexual. Cada um descobrir-se. Descobrir primeiro o quê? O que é que lhe agrada, o que é que lhe atrai? Descobrir o quê? Que amor não é mandar o outro ficar ao pé de mim porque eu o quero. Amor é eu fascinar-me pelaquela pessoa e querer partilhar a minha vida com aquela pessoa, querer que aquela pessoa estar bem e não fazer esforço. Ter alegria em cuidar daquela pessoa, que aquela pessoa se realize. Esta é a parte do amor e é aqui que entra a questão da bissexualidade como mais evoluída. Porque a parte do prazer, acontece de uma forma muito mais fácil. Veja, em contextos que as pessoas estão apenas só de um dos sexos, com muita facilidade se envolvem sexualmente pessoas dessa maneira. Mas, vejamos, estamos em 2019, os casamentos ou as relações nunca duraram tão pouco, a solidão é enorme.
as mulheres lindíssimas e homens lindíssimos estão sozinhos e há muito maior felicidade instantânea e infelicidade permanente. É verdade. Portanto, não é positivo. Aquilo que está a acontecer neste momento não é positivo. Mas por uma razão. Porquê? Porque não sabemos fazer o caminho. Se vir as novelas, vão sempre mostrar-nos pessoas que, numa relação amorosa, são donas da outra pessoa, enganam a outra pessoa. Não estão naquele casamento porque têm a tal admiração e fascínio. Essa é uma das coisas que me fascina em si, ouvi-la falar do Francisco. Não é? Mas isso, se reparar nas novelas, não é isso que vê nas relações. As pessoas não sabem amar. O meu primeiro livro, não científico, embora baseado na ciência, mas para o grande público chama-se O Amor é uma Carta Fechada. E todo aquele livro foi escrito com casos de pessoas que me procuraram, que se pode resumir assim, a razão de lá ir. Eu não consigo amar. Eu não consigo ser feliz numa relação. E o meu trabalho com cada uma daquelas pessoas que está ali escrita no livro é desenvolver essa capacidade de encontrar. Percebe? E quando se chega ao amor, a maioria das pessoas nem sequer sabe o que é amar. É como o orgasmo. A maior parte das minhas mulheres nunca atravessa experimenta. uma vida inteira sem saber o que é que é. 40% no distrito de Braga. Não é? É doloroso pensar nisso. E repare que as pessoas não sabem o que é amor ao ponto de baralharem o uso da palavra. Não é? E ouvimos isso. Eu amo os meus amigos. Eu amo os meus animais. Não se confunda com outra história. Sim. Amar, em português, não é como em inglês, em love, podemos ter esses dois significados. Em português, isto quer dizer uma coisa muito especial. Não, hoje em dia ninguém diz amo-te porque é piroso. Sim. Eu gramo-te. Ora bem. Isto começa logo por aqui. É triste. É muito triste. É como os pais, ou as mães que dizem, eu sou amiga da minha filha. Sim. Isto é o maior erro que há. Natural. É a menorização. Quer dizer, nós precisávamos de mais não sei quantas horas para falar. Vamos ter que conversar mais vezes os dois sobre esta parte da bissexualidade que não fico convencida. Mas, ó Luísa, quando eu digo que 85% das pessoas... Posso Não é brincar obrigatório. consigo? Pois. Não é obrigatório. Pronto. Além de inteligente... Não é ora obrigatório. bem. Obrigadíssimo. Deixa-me dizer uma coisa, Luísa. Diz, querido. Quero dizer que aquilo que disse no princípio é muito. Tenho uma admiração e um fascínio por si. Há um programa que eu não perco muito tempo a ver e quando eu vou ver é para saber se a Luísa está lá e se está eu fico, que é para fazer a vermelha. Muito obrigada, Porque me Quintino. fascina. Fascina-me porque é inteligente, fascina-me porque é independente. Independente quer dizer é vai por si. E depois porque um dia conversando, não nas camas, eu acho que partilhamos dores semelhantes. E, portanto, conhecemos-nos sem nos conhecermos, porque sabemos de algumas dores que são comuns aos dois. Provavelmente. Um beijinho do tamanho do mundo e saiba, tenho um fascínio enorme por si. E eu por si.